A irmã que amei quase me destruiu ao roubar meu marido e revelar segredo sombrio. Era uma tarde nublada em São Paulo. Karina Lavrov olhava pela janela da sala enquanto a cidade pulsava lá fora. O coração dela disparava. Em um instante, tudo parecia estar sob controle. Sua rede de supermercados prosperando, seu filho coelho brincando e uma vida familiar que, apesar dos pesares, era cheia de amor. Mas em um piscar de olhos, as sombras ameaçadoras do passado começaram a se aproximar. E tudo isso por causa de Valentina, sua irmã. A única pessoa que ela sempre apoiou e protegeu. O que aconteceu entre elas? Uma traição que se desdobrava como um filme de horror. Dimas, seu ex-marido, havia se envolvido com Valentina. O desespero a consumia. A traição não era apenas sobre amor. Era uma facada profunda em uma confiança que parecia inabalável. Karina se sentia exposta, como se todos olhassem para ela, julgando sua capacidade de manter a família unida e o negócio de pé. Era um tsunami de emoções. A dor da traição misturava-se com o pavor de que tudo o que ela construíra poderia desmoronar. Os sussurros chegaram até ela. Não eram apenas murmúrios do outro lado da rua, mas ecos de segredos familiares que ninguém ousava mencionar. Uma história sombria envolvendo Valentina que agora estava à flor da pele. Em cada esquina, ela sentia o dedo apontado, as vozes condenatórias, as olhadas de reprovação. Que tipo de irmã deixaria que isso acontecesse? Karina se perguntava se o peso da lealdade valia a pena. O aperto no peito era insuportável. E então, quando ela pensava que nada poderia piorar, o destino decidiu dar uma reviravolta. A notícia do incêndio em uma de suas lojas a atingiu como uma avalanche. O fogo consumindo as prateleiras, devorando o esforço de anos. O desespero tomou conta. E se Coelho estivesse lá? A mente de Karina disparou. A imagem de seu filho em perigo a assombrava. O desespero agora se transformava em uma luta pela sobrevivência. Um incêndio misterioso que poderia não ser tão acidental assim. As noites em claro se tornaram rotina. Ela queria entender. Por que Valentina fizera isso? O que mais sua irmã escondia? Cada revelação parecia abrir mais feridas e a ideia de buscar vingança estava martelando em sua mente. Mas havia Andrei, um ex-marido de uma mulher que machucava mais do que curava. Alguém que a lembrava de tudo que havia perdido. Ele aparecia em seus pensamentos como um fantasma, trazendo à tona questões não resolvidas e feridas abertas. Tragicamente, em meio a esse caos, Karina começou a perceber que o verdadeiro desafio não seria a batalha contra Valentina, Dimas ou mesmo o fogo que destruíra sua loja. O desafio estava em olhar para dentro de si mesma. Era claro que sua luta apenas começava, e com o anúncio bombástico de Valentina sobre novas revelações, o coração de Karina disparava de aflição. As sombras do passado nunca foram tão ameaçadoras. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube remove suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que... Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Karina sentou-se na sala, a mente ainda girando com as revelações sobre Valentina. Um frio na barriga enchia sua cabeça de perguntas sem resposta. Como sua irmã, a quem dedicou tanto, poderia traí-la dessa forma? Ela olhou para a foto de Coelho, dormindo tranquilo. A inocência dele parecia um lembrete doloroso de tudo que estava em jogo. Com um suspiro profundo,
decidiu que precisava saber mais sobre o que Valentina escondia. As manhãs se arrastavam enquanto Karina tentava manter o controle. O caminhão de entrega da loja, agora reduzido a cinzas junto com seus sonhos, ainda era um ponto incessante de dor. Mas hoje seria diferente. Ela pegou o telefone e ligou para Luciana, uma antiga amiga que também conhecia Valentina de outros tempos. Luciana tinha os contatos da velha guarda e poderia fornecer informações valiosas. Karina, você não tem ideia do que está por vir. Luciana disse, a voz trêmula do outro lado da linha. Tem algo que você precisa saber sobre Valentina. É sério. O coração de Karina disparou. O que mais poderia ser? O que Valentina estava escondendo agora? Luciana pediu que se encontrassem em um café na Vila Madalena. O local estava cheio de gente, mas Karina se sentiu completamente sozinha. As palavras de Luciana poderiam significar o fim da dança de ilusões que ainda lhe restava. Quando Luciana chegou, seu rosto estava pálido, os olhos nervosos. Ela puxou uma cadeira e falou em um sussurro. Karina, há anos eu não falo com Valentina, mas eu ouvi boatos. Boatos sobre gente que ela se envolve. Algo que pode mudar tudo. Karina pôs a mão na boca, tentando absorver a gravidade da situação. O calor da xícara de café na sua mão parecia quente demais. O que ela poderia esconder que a deixaria nesse estado? O que você sabe? Pressionou, a voz quase não saindo. Dimas não foi o primeiro. Luciana hesitou. Tenho uma pessoa, um homem muito perigoso. Valentina esteve envolvida com ele. Um nó se formou na garganta de Karina. Quem poderia ser? Por que não tinha ouvido nada sobre isso antes? E o que ele pode ter a ver com a loja, com o incêndio? Indagou, o desespero se apoderando. Eu não sei. Mas Luciana fez uma pausa, olhando ao redor como se tivesse medo de ser ouvida. Há rumores de que Valentina deve muito a ele. Antes que Karina pudesse processar, o barulho de algo quebrando fez seu coração disparar. Uma mulher quebrou a xícara ao seu lado, gritando que havia alguém à espreita lá fora. Karina virou-se rapidamente, mas não era o que esperava. No lugar de um desconhecido, viu Dimas, seu ex-marido, parado na porta, a expressão no rosto de desespero. Karina, chamou ele, você precisa ouvir isso. A expressão de Dimas era de pânico genuíno, mas o que mais ele poderia ter a dizer que ela não tivesse ouvido? Karina sentiu o mundo ao seu redor girar. O que Dimas fazia ali? O seu coração estava uma tempestade. A cada passo que ele dava em sua direção, as dúvidas aumentavam. E então, antes que pudesse protestar ou perguntar, uma figura familiar surgiu atrás dele. Valentina, com um olhar desolador. A respiração de Karina ficou suspensa. O que elas tinham para discutir que seria capaz de fazer Dimas correr até ela? Karina. Dimas agarrou seu braço. Você não sabe quem realmente começou o incêndio. A incredulidade tomou conta. A imagem já perturbadora se tornara um pesadelo. Ele estava prestes a revelar algo monumental e aterrorizante. Algo que mudaria tudo. O mundo de Karina estava prestes a desmoronar. E enquanto as palavras dele se estendiam, uma pergunta martelava sua cabeça. Quem era realmente seu aliado nessa história? Quais segredos estavam prestes a explodir, devorando a confiança que ainda lhe restava? Os rostos de Dimas e Valentina se tornaram um símbolo de tudo o que estava desmoronando. A única certeza que Karina tinha era que ela precisava muito mais do que respostas. Ela precisava de coragem. Dimas segurou o braço de Karina com uma força que deixou marcas. A tensão no ar era palpável, como se o café estivesse em chamas novamente. O olhar desgastado de Valentina parecia implorar por compreensão, mas a raiva de Karina fervia como um vulcão prestes a entrar em erupção. O que você quer dizer? Perguntou Karina, a voz embargada de emoções confitantes.
Um nó se formou na garganta enquanto ela processava aquelas palavras que pareciam ecos de uma realidade distorcida. O que você sabe? Dimas olhou de volta para Valentina, a expressão pesada. Algo não estava certo ali. Karina notou esse silêncio. Os dois se conheciam há anos. Havia um tipo de cumplicidade entre eles. Com um esforço, Dimas finalmente se virou para ela. Karina, o incêndio não foi um acidente. Foi alguém que Valentina conhece. Alguém perigoso. A revelação a atingiu como um soco no estômago. O café ao redor dela se tornara um borrão. Murmúrios se espalharam pela sala. Os olhares curiosos dos outros clientes pesavam sobre ela. O que mais ela não sabia? Seu coração disparou. Quem é esse alguém? Karina mal conseguiu sussurrar. Seus olhos se fixaram em Valentina, que agora parecia menos uma irmã e mais uma estranha. A traição queimava em seu peito como ácido. Valentina hesitou. Um frio na barriga tomou conta de Karina. O movimento ansioso de suas mãos indicava que havia algo mais. A sala ficou em silêncio absoluto. Ele é um antigo namorado meu. A voz de Valentina mal passou pela garganta. E ele não lida bem com finais. Suas palavras saíram rápidas, como se tivesse medo que a verdade escapasse. Como você poderia? O grito de Karina ecoou, cheio de dor e desgosto. Cada sílaba era um golpe que ressoava em sua alma. Você colocou nossa família em risco. Valentina desviou o olhar, o peso do passado transparecendo. Os olhos de Dimas estavam fixos em Karina, mas ela não queria olhar para ele. Não agora. O homem que um dia amou parecia tão distante. Havia uma dívida. Valentina deixou escapar, a voz tremendo. Eu não sabia o que fazer. Ele prometeu que iria resolver tudo, mas... Mas o quê? Karina pressionou, sua mente fervendo. A verdade estava aos poucos sendo desnudada, e o que poderia vir em seguida a deixava horrorizada. Dimas respirou fundo, parecendo hesitar entre se envolver na confissão de Valentina ou se retirar. A tensão entre eles estava insuportável. E então, o que seria um momento de clamor virou um pesadelo absoluto, quando uma explosão repentina irrompeu da direção dos fundos do café. Uma onda de calor a envolveu. Pessoas começaram a gritar e a se agitar. O pânico tomou conta do lugar. Karina sentiu suas pernas fraquejarem. O estrondo a fez se perguntar se era uma segunda explosão ou se tinham sido atacados. Seu instinto era correr e proteger Coelho, mas onde ele estava? O caos se desenrolava como um filme maldito. Dimas estava apavorado, segurando Karina com força. Valentina, em estado de choque, recuou, parecendo pequena e vulnerável. Os rostos ao redor dela estavam descrentes, mudando de curiosos a alarmados em segundos. Karina não sabia se deveria ficar ou correr, e neste momento de desespero, o que Dimas sussurrou a fez congelar. A dívida não é só de Valentina, Karina. Existe muito mais que você não sabe. Muito mais do que imagina sobre nós. As palavras dele ressoaram como um eco que golpeava em sua mente. O que poderia ser mais devastador do que isso? O mundo ao seu redor parecia girar, e ao longe uma fumaça densa subia, obscurecendo tudo. As sombras que pareciam recuar agora estavam mais próximas e mais ameaçadoras. Enquanto a segurança da sala se tornava um objetivo distante, uma pergunta clamava por resposta. O que mais estava escondido nessa teia de enganos e traições que se desenrolava diante dela? A sensação de pânico tornava-se esmagadora, como se não houvesse reset, e sua vida estivesse prestes a desmoronar diante de seus olhos. E no coração da confusão havia uma única verdade. A batalha apenas começava. O chão tremeu com a explosão, e Karina sentiu seu coração querer sair pela boca. O pânico tomou conta do café. Barulhos de gritos e quebradeiras invadiram seus ouvidos. O mundo parecia estar desmoronando. Dimas ainda segurava seu braço com força, mas a fraqueza dessa conexão era palpável.
como se o vínculo que sempre os prendeu estivesse se desfazendo. Ela virou-se rapidamente para Valentina, buscando alguma explicação. Mas o rosto da irmã era uma máscara de terror. As palavras de Dimas ecoavam em sua cabeça. A dívida não é só de Valentina. Existe muito mais que você não sabe. A sensação de estar cercada por mentiras e segredos crescia. Um grupo de pessoas começou a correr para a saída, e a fumaça densa começava a invadir o ambiente, deslizando como serpente pelo chão. Karina não queria acreditar que tudo isso estava acontecendo por causa da traição de Valentina e a revelação de Dimas. Sua mente estava a mil. Quem era esse homem perigoso? O incêndio tinha alguma ligação com o que Valentina e Dimas estavam escondendo? Vá! Gritou Karina, empurrando Valentina em direção à porta. Precisamos sair daqui. Dimas hesitou, seu olhar se perdia entre as duas irmãs. A confusão reinava em sua expressão. Karina podia sentir que ele escondia algo, algo que poderia mudar tudo. Neste momento, uma nova explosão, ainda mais forte, sacudiu o chão abaixo deles. As paredes começaram a ceder, e pedaços de gesso caíram do teto. Antes que Karina pudesse se mover, uma figura surgiu da fumaça. Silhuetas grotescas dançavam nas chamas. O medo a paralisou. E então a voz ecoou. Karina. A voz era familiar e gelada. Era André, seu ex-marido. A aparição o deixou em choque. Como ele estava ali? Dimas e Valentina se viraram e Karina sentiu um aperto no peito. O passado que ela tentava esquecer agora estava à sua frente, mais real do que nunca. O que você está fazendo aqui? Karina gritou, irritada e assustada. Você não deveria estar em outro estado? André deu um passo à frente, seus olhos brilhando com uma intensidade assustadora. Eu voltei para resolver as coisas e para ajudá-la. Antes que tudo desmorone. Ajudar? Questionou Dimas, dando um passo à frente. Você é uma parte deste problema, André. Ela não conseguia entender. As peças do quebra-cabeça pareciam se mover sozinhas, alinhando-se em uma grande e assustadora revelação. André não era só o ex-marido. Havia algo mais profundo e sinistro que ele estava prestes a expor. Você realmente não sabe, Karina, ele disse, com um sorriso que não alcançou seus olhos. Valentina me procurou, e Dimas também fez negócios com o mesmo homem que provocou o incêndio. O silêncio despedaçou a sala. Karina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. As peças estavam se encaixando de um jeito que era simplesmente aterrorizante. Ela piscou, buscando clareza. O que você está dizendo? Você está louco? As palavras mal saíam, e o desespero fazia seu coração acelerar. Você e Valentina se meteram em algo muito maior do que imaginam. A verdade é que André hesitou, tomando ar como se estivesse lutando contra um medo profundo. Um sinal de ira subiu pelo peito dela. Diga, o que você sabe? A dívida de Valentina. Ele começou, e então uma nova explosão irrompeu. O barulho foi ensurdecedor, e os vidros se estouraram. O pânico se espalhou como uma chama descontrolada, e Karina se sentiu levantar como se a gravidade tivesse se desfeito. Em meio ao caos, tudo ficou mais claro. Uma nova realidade começava a emergir. Quem eram Dimas e Valentina de verdade? O que André tinha a ver com tudo isso? Com a sala em colapso e os rostos ao seu redor borrados pela fumaça, Karina só conseguiu pensar em uma coisa. Todos estavam conectados em uma teia de enganos. As sombras que ela temia agora estavam mais próximas do que nunca. E a verdade, aquela que seria um golpe mortal, poderia estar prestes a ser revelada. As perguntas fervilhavam em sua mente. Estaria Valentina do lado dela ou contra ela? O que mais André escondia? Com o aumento do desespero, Karina olhou para Valentina e Dimas. A única certeza que tinha era que, ao sair daquele café em ruínas, nada seria como antes.
O chão tremeu com a explosão, e Karina sentiu seu coração querer sair pela boca. O pâmaco tomou conta do café. Barulhos de gritos e quebradeiras invadiram seus ouvidos. O mundo parecia estar desmoronando. Dimas ainda segurava seu braço com força, mas a fraqueza daquela conexão era palpável. Valentina, com o rosto pálido, olhava ao redor, assustada. "O que mais você tem a dizer, André?" gritou Karina, tentando se concentrar em sua presença imponente no meio do caos. André puxou uma respiração, mas antes que pudesse continuar, outra explosão irrompeu, dessa vez mais próxima. O teto do café começou a desabar. A fumaça espessa se espalhou. "Eu não!" André hesitou, os olhos arregalados. Mas Karina não tinha tempo para esperar. As pessoas começaram a correr em direção à saída, e a fumaça enrolava os corpos como serpentes. Karina, como um instinto de sobrevivência, puxou Valentina, gritando para que Dimas seguisse. Então, antes que conseguisse chegar ao fundo do café, a porta de saída se abriu volumosamente, e um grupo de homens armados entrou, suas vozes ecoando como trovões. Todo mundo no chão. O terror se espalhou. Karina parou, sentindo a adrenalina correr em suas veias. Esses homens não eram simples ladrões. Havia algo mais. Eles pareciam parte de um jogo muito maior, e o olhar de André dizia a verdade que Karina não queria acreditar. "O que você fez, André?" Ela sussurrou em pânico, mas ele não respondeu. Seus olhos estavam fixos nos invasores. Os homens começaram a se espalhar, assustando os clientes, que se atiravam ao chão. O pânico tomou conta. Karina segurou o coelho em seus pensamentos, implorando para que ele estivesse em segurança. "Karina!" Dimas gritou, puxando em direção à saída. Mas a exigência da situação era mais extrema do que qualquer impulso de fuga. Aguçar a consciência da verdade era mais urgente. Naquele momento, André resolveu agir. Ele se lançou na direção do grupo, fazendo gestos frenéticos com as mãos. "Parem! Eu sei o que aconteceu! Vocês precisam me ouvir!" Karina ficou em choque. O que André estava fazendo? Ele parecia estar tão disfarçado em sua própria insanidade, tão certo de que poderia controlar a situação. Os homens se viraram confusos, mas André continuou a falar. "A dívida de Valentina, eu posso pagá-la. Não precisa levar ninguém." Nesse momento, a tensão no ar era eletrificada. Os homens hesitaram, mas a sua dúvida desapareceu tão rapidamente quanto tinha começado. Um deles, mais alto e de olhar penetrante, se aproximou de André. "Você," ele disse, apontando. "Não deveria estar aqui." "E que você fez?" Karina ficou perplexa. Um burburinho nas conversas dos intrusos começou a ecoar. As palavras queimavam em sua garganta. O que mais André tinha feito? O que havia em jogo que ela não sabia? "Eu só..." A voz de André tremeu, mas antes que pudesse terminar, o homem levanta a arma. "Mande Valentina para fora." O tom dele era cortante, como uma faca. Karina olhou para Valentina, que estava em choque. Os olhos dela pareciam perdidos. O olhar entre as duas irmãs falava 1000 palavras. O que havia entre elas agora? "Não!" Karina gritou, sentindo seu estômago revirar. "Não a leve." O homem mais alto olhou para ela. "Então, você vai pagar pelo que ela fez. Você vai pagar a dívida." Era um ultimato, mas uma sensação de epifania a atingiu. O que Valentina fez estava longe do que ela tinha imaginado. Karina não sabia se era coragem ou loucura, mas naquela fração de segundo, decidiu que precisaria enfrentar a verdade. Não importasse o preço. "Eu não vou deixar você, Valentina," Karina disse, sem saber como, mais determinada. E quando tudo parecia desmoronar, um chamado a fez congelar. A voz de coelho que atravessou todo o caos. "Mamãe!" Karina virou-se rapidamente, o chão ao seu redor girando. A única certeza era que a batalha real ainda estava por acontecer. Os homens, a dívida, a traição, nada disso se comparava ao que ela estava prestes a descobrir. O que mais André escondia?
E no meio desse tiroteio emocional, o que faria pela proteção de seu filho? Uma nova explosão, não de fogo, mas de segredos, estava prestes a detonar. Carina congelou, o coração disparado. A voz de Coelho, ecoando entre as explosões, a empurrou para a realidade. Ela olhou de volta, o medo transbordando em seu peito. O cheiro de fumaça tornava tudo mais opressor. Dimas tinha razão. A situação era um pesadelo. Um grupo de homens armados a cercava, e André estava ali, apostando sua vida em uma mentira. "O que você sabe, André?" gritou Carina, sacudindo a cabeça como se pudesse afastar a confusão. A imagem do filho se tornou seu único foco. Mas nas sombras, os homens com armas representavam uma ameaça inegável. Carina olhou para Valentina, agora prestes a implodir sob o peso da revelação. As memórias de sua infância juntas começaram a se misturar com a traição. O fio entre elas estava quase rompido. Carina não tinha certeza de que poderia contar com ela. "Ele não vai nos ajudar." A voz de Valentina era um sussurro desesperado. "Esse é o problema." André ergueu as mãos, tentando acalmar a situação. "Calma. Nós precisamos sair. Este lugar não é seguro." De repente, os homens começaram a se mover. Um deles se adiantou e apontou a arma diretamente para André. A tensão se acumulou como uma tempestade prestes a se romper. "Você não tem ideia do que o seu ex-namorado pode fazer por você. Pode ficar quieto", disse um dos invasores, com um sorriso cruel. Carina sentiu um calafrio. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de maneira surpreendente. André apenas sorriu de volta. "Pode ser, mas você não sabe com quem está lidando." Mas antes que pudesse continuar, algo aconteceu. Uma explosão muito maior irrompeu do fundo do prédio, fazendo as paredes tremerem violentamente. O chão se inclinou. Havia gritos e confusão em toda parte. Carina sentiu sua cabeça girar enquanto as luzes falhavam, a fumaça engolindo o café. O caos tomou conta de todos, e em meio à confusão, um grito diferente atirou do choque. "Mamãe!" Era Coelho, visível entre os corpos, correndo em direção a ela. O sorriso inocente dele contrastava com o horror ao seu redor. Carina lançou-se em direção ao filho, o coração em frangalhos. Mas quando ela o alcançou, ele havia mudado. O olhar que ele lançou para ela era de um adulto, não o de uma criança. Haviam feridas visíveis em suas pequenas mãos, e a verdade ficou clara como água. Coelho não estava assustado. Ele estava confuso. Mas mais do que isso, havia algo sombrio e velho em seu olhar, algo que Carina não conseguia entender. "Você está bem, meu amor?" Sua voz tremia. "Mamãe, eu não queria que você soubesse, mas..." A voz de Coelho era mais grave, quase como se ele estivesse falando com um peso que não deveria carregar. A tensão nas palavras dele fez o ar ficar ainda mais denso. Carina sentiu as sombras se aproximarem. O que ele poderia saber? Seus olhos se arregalaram enquanto um pensamento horrendo cruzava sua mente. O que seu filho tinha a ver com tudo isso? Era como se uma nova realidade estivesse se desenrolando bem diante dela, e a verdade estava prestes a emergir. "O que você quis dizer com isso, Coelho? O que você sabe?" Ela insistiu, a urgência em sua voz soando estridente entre o barulho. Mas antes que ele pudesse responder, a porta do café foi arrombada. Um homem diferente, mais alto e imponente, entrou. O ar ficou pesado, e todos os olhos se voltaram para ele. Ele não era um dos homens armados. Carina sentiu seu coração parar. A isso se seguiu o inevitável grito do irmão perdido. Alguém que ela nunca pensou que veria novamente. "Cheguei para resolver isso, e todos vocês vão pagar pelas suas traições." O reconhecimento a atingiu como um relâmpago. Era Adrian, o irmão que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás. As lembranças de sua infância
As risadas e as promessas flutuavam em sua mente. Mas o olhar dele, aquele olhar sombrio, estava longe do que ela lembrava. Ele não estava ali para salvar. Ele estava ali para se vingar. Adrian! Carina exclamou, o coração pulsando no peito. O pânico se espalhou pela sala. O que você está fazendo aqui? A dívida, ele começou, quase com um sorriso que não chegava aos olhos. Eu estou aqui para cobrar. A cena ficou mais claustrofóbica. Cada respiração mais pesada. Carina se perguntou, aterrorizada. A teia de mentiras estava se desfiando e revelando um padrão muito mais profundo de traições e segredos? O que realmente estava por trás de cada ato de sua irmã, marido e agora do seu irmão perdido? E no meio do caos, Carina compreendeu que por trás daquela máscara de amor e família existia um profundo abismo de desconfiança e maldade. A única certeza que tinha agora, todas as suas certezas estavam prestes a ruir. E a batalha que ela achava que estava lutando era apenas o prelúdio de algo muito mais sombrio. O que mais seu filho sabia? E quando a verdade fosse revelada, quem ainda estava ao seu lado? Carina congelou, o coração disparado. A presença de Adrian, o irmão que Believed estava perdido, a confrontava. Era como se o chão estivesse se desvanecendo debaixo dela. O passado finalmente voltava, e a sombra de tudo que conhecia estava prestes a transformar-se em um pesadelo. Os olhos de Adrian, uma mistura de frieza e determinação, fazia. Carina mal conseguiu falar, a voz tremendo de confusão e ira. Estou aqui para acertar as contas, ele respondeu, o olhar fixo em Valentina. Parecia que ele estava falando de algo muito mais profundo do que qualquer um ali poderia imaginar. A sala escurecia com a pressão do momento. Dimas, Valentina, André, todos estavam congelados, sem saber se deveriam ajudar ou se esconder. O olhar de Dimas se tornava cada vez mais ansioso. Carina sentiu uma onda de raiva subir. Como seu irmão podia aparecer assim, em um momento tão intenso? Você não sabe o que está fazendo, Adrian, ela exclamou, se aproximando, mas a fumaça começava a obscurecer a vista. Nós estamos em perigo. Ele apenas sorriu, mas não era um sorriso caloroso. Era um sorriso que falava de segredos enterrados. Todo mundo aqui tem suas dívidas, e agora é hora de pagá-las. Antes que ela pudesse responder, um dos homens armados fez um movimento brusco, e Adrian virou-se para ele, a expressão mudando. Não encoste nela, gritou, com uma ferocidade que pareceria estranha para quem não o conhecia. A tensão subia. Carina observava, sem saber em quem confiar. Então, a sala inteira tremeu novamente, e a intensidade das explosões aumentou. As paredes começaram a rachar, e algo gritante ecoou de fora. Uma voz que não era a de Coelho, mas um lamento profundo e familiar. Carina! A voz de sua mãe atravessou o caos. Um frio percorreu seu corpo. O que sua mãe estava fazendo ali? Por que tudo estava se desdobrando de forma tão explosiva e confusa? Carina olhou para Valentina, que tinha os olhos arregalados, e depois para André, que parecia querer assumir o controle. Pedido de ajuda na expressão. Aquela cena era um turbilhão. Quando Carina finalmente conseguiu ver algo além da fumaça e do desespero, a figura de sua mãe apareceu na entrada do café. A dor e a traição que flutuavam ao redor dela eram palpáveis. Com um movimento dramático, a mãe de Carina ergueu as mãos, as emoções à flor da pele. O velho peso das aparências caiu sobre elas. Eu precisava que você soubesse a verdade, disse a mãe, agitada. Carina, não é apenas sobre Valentina e Dimas. É sobre nós, sobre tudo que construímos em cima de mentiras. O impacto das palavras dela reverberou por toda a sala. Carina estava dividida entre a fúria e a dúvida. O que mais sua família tinha escondido? O quê? Carina estava quase gritando, a incredulidade sendo traduzida em cada sílaba. O que você quer dizer?
Então, a mãe respirou fundo. Fui eu quem fez um acordo com aquele homem perigoso. Eu participei. Eu fiz porque achei que era a única saída. As palavras dela foram como um soco no estômago. A traição não era apenas de Valentina. O que Karina construíra estava repleto de mentiras desde o início. Ela olhou para cada um deles, sentindo que o chão estava se desfazendo sob seus pés. A conexão de uma família inteira estava se rompendo em uma única afirmação. Tudo isso foi por causa de você? Karina sussurrou, a dor transparecendo. E quando tudo parecia perdido, uma onda de barulho explodiu de novo. A energia glacial de Adrian começou a se espalhar como um denso nevoeiro. Ele sabia mais do que estava deixando transparecer. O que mais ele ocultava? Karina sentiu um nó na garganta, enquanto uma nova série de perguntas se formava. Uma realidade tão distinta surgindo na escuridão ao redor. As palavras de sua mãe ainda estavam pairando no ar. A verdade enredada na dinâmica de traição, desconfiança e segredos profundos que todos compartilhavam. Karina precisava de respostas. E a única certeza que lhe restava era que, ao finalmente entender tudo, as consequências seriam imensas. O que mais estava por vir e o que mais havia sido escondido? Uma tempestade estava a caminho. E agora, mais do que nunca, Karina precisava encontrar a força para enfrentar a verdade. A sala estava em um caos absoluto. As paredes pareciam se fechar sobre Karina, enquanto a adrenalina a mantinha alerta. O choque da revelação de sua mãe ainda ressoava, as palavras dela ecoando em sua mente como uma melodia amarga. É sobre nós, sobre tudo que construímos em cima de mentiras. O peso da traição estava presente em cada respiração que ela tomava. Adrian, agora ali diante dela, parecia ser a peça que faltava em um quebra-cabeça distorcido. Ele era a chave para entender o que realmente estava acontecendo. A cena era densa, como se o ar estivesse carregado de eletricidade, e ela sentiu um frio na espinha. O irmão que perdera, o foco de sua dor. Mas ao mesmo tempo, ele parecia o estranho, escalando a escada da traição a cada segundo que passava. O que você quer dizer com acertar contas? Karina perguntou, tentando manter a voz firme. O coração batia forte. Adrian apenas sorriu, mas seu olhar estava vazio. Você realmente acha que as coisas são como parecem? A provocação estava clara em suas palavras. A tensão aumentava, e os homens armados assistiam ao desenrolar da cena. Como espectadores sedentos por um espetáculo, Karina sentiu a urgência de proteger Coelho, mas aquele momento parecia demorar uma eternidade. E então, justo quando a situação parecia prestes a explodir, algo completamente inesperado aconteceu. Uma das janelas do café foi aberta com um estalo estrondoso. O vento entrou, trazendo um grito. E não era qualquer grito. Era a voz de seu pai. Karina, não olhe, corra! O choque fez o ar parecer pesado. Karina virou-se, seus olhos encontrando os de Dimas, que estava prestes a gritar algo, mas foi interrompido por uma nova explosão. O café estremeceu como se o mundo inteiro estivesse prestes a desabar. A fumaça se espalhou, e os homens armados estavam confusos, perdendo o foco. Karina não sabia o que fazer. O que seu pai fazia ali? Aquela era a última pessoa com quem ela queria se encontrar em um momento tão caótico. As memórias do passado se misturavam com o presente, e a sensação de traição envolvia cada pedaço dela. Adrian, aproveitando o momento de distração, avançou. Ele não é o que você pensa, gritou, balançando as mãos. O que ele estava tentando fazer? Em um movimento rápido, ele pegou algo do bolso, a faca. O que você está fazendo? Karina gritou, percebendo que a situação poderia se agravar a qualquer instante. E então, em um movimento inesperado, Adrian se virou para os homens armados, a faca erguida, como se estivesse prestes a se sacrificar.
e logo em seguida, ele apunhalou o chão à sua frente, criando um estrondo que fez todos recuarem. E que era aquilo? Era um aviso ou uma tentativa de fuga? Então, em um segundo, tudo mudou. Os homens armados, percebendo a precariedade da situação, começaram a recuar. Mas não eram apenas eles que se moviam. Uma figura familiar surgiu na entrada, coberta pela fumaça, a expressão agitada. Adrian, não faça isso! A voz era firme, mas doce. Karina virou-se e quase foi ao chão ao reconhecer a mulher. Era sua mãe. E não apenas ela. Logo atrás, apareciam estrondosamente seus aliados do passado. Amigos antigos que se tornaram figuras sombrias. Ela não podia acreditar. Arina perguntou, incapaz de conter a confusão e o desespero. A mãe se adiantou. Karina, estamos aqui para te salvar. O que você não sabe é que essa dívida que você ouviu não é apenas da Valentina. A sala parecia capturar o tempo em um grito de horror. Os homens agora estavam nervosos, mas não por causa do menininho que eles viam. Era a mãe que os observava habilidosamente em um papel que ninguém previra. O que realmente acontecia? O choque de tudo a fez perder o fôlego. Naquele momento, a verdade de uma vida inteiramente construída em segredos e mentiras estava prestes a ser revelada. E no meio de toda essa confusão, uma certeza despontou com força. Karina estava prestes a descobrir que nem todos os laços de sangue eram sagrados. A lealdade que pensara ser inabalável estava prestes a se transformar em um campo de minas. O que mais poderia explodir em suas vidas? O que mais estavam ocultando? As paredes do café começaram a ruir e o eco dos gritos se misturava com a fumosidade do ar pesado. Karina tinha certeza de que nem todo o amor do mundo poderia preservá-los de uma verdade que mudaria tudo. O que mais estava prestes a surgir nas sombras? E como ela poderia proteger Coelho em meio a tamanha calamidade? A sala estava em um caos absoluto. As paredes pareciam se fechar sobre Karina, enquanto a adrenalina a mantinha alerta. O choque da revelação de sua mãe ainda ressoava, as palavras dela ecoando em sua mente como uma melodia amarga. É sobre nós, sobre tudo que construímos em cima de mentiras. O peso da traição estava presente em cada respiração que ela tomava. Adrian, agora ali diante dela, parecia ser a peça que faltava em um quebra-cabeça distorcido. Ele era a chave para entender o que realmente estava acontecendo. A cena era densa, como se o ar estivesse carregado de eletricidade, e ela sentia um frio na espinha. O irmão que perdera, o foco de sua dor. Mas ao mesmo tempo, ele parecia um estranho, escalando a escada da traição a cada segundo que passava. O que você quer dizer com acertar contas? Karina perguntou, tentando manter a voz firme. O coração batia forte. Adrian apenas sorriu, mas seu olhar estava vazio. Você realmente acha que as coisas são como parecem? A provocação estava clara em suas palavras. A tensão aumentava, e os homens armados assistiam ao desenrolar da cena, como espectadores sedentos por um espetáculo. Karina sentiu a urgência de proteger Coelho, mas naquele momento parecia que o tempo estava paralisado. E então, justo quando a situação parecia prestes a explodir, algo completamente inesperado aconteceu. Uma das janelas do café foi aberta com um estalo estrondoso. O vento entrou, trazendo um grito. E não era qualquer grito, era a voz de seu pai. Karina, não olhe! Corra! O choque a atingiu como um soco. Karina virou-se, seus olhos encontrando os de Dimas, que estava prestes a gritar algo, mas foi interrompido por uma nova explosão. O café estremeceu como se o mundo inteiro estivesse prestes a desabar. A fumaça se espalhava, e os homens armados estavam confusos, perdendo o foco. Ela olhou para sua mãe, que havia entrado em cena, e a pergunta que pulsava em sua mente era: o que sua mãe estava escondendo agora? Karina, o incêndio, começou sua mãe, mas o pânico fez suas palavras se perderem.
Eu não queria que você soubesse. Adrian interrompeu. Eu vim buscar justiça, gritou Maria, seu olhar fixo em Dimas, que estava paralisado. As reações ao redor foram explosivas. Murmúrios se espalharam como um incêndio. O coração de Karina disparou. O que estava acontecendo? Dimas tinha uma ex-esposa? E o que isso significava para a pressão insuportável que recaiu sobre ela? Você não pode ser sério, Karina gritou, olhando para Dimas. Você nunca mencionou isso. Dimas parecia apavorado. Eu achei que ela estivesse longe. Não era para você saber. Maria progrediu furiosa. Você me deixou em um poço de mentiras, Dimas. Eu mereço saber a verdade. E então, em meio ao desespero, uma nova onda de gritos se levantou, enquanto a fumaça tornava o ar pesado. Karina sentiu seu mundo desmoronar, e uma verdade ameaçadora surgiu no horizonte. Adrian, percebendo que a atenção estava desviando, olhou fixamente para a mãe e gritou: É você a razão pela qual essa dívida surgiu. O silêncio tomou conta. Karina olhou para sua mãe, os olhos dela brilhando com lágrimas. O que mais sua família havia escondido? Que tipo de relacionamento sombrio havia desabrochado entre a mãe e Dimas? O próprio pai de Karina tinha segredos que a inundariam em mais dor. Não pode ser, a sussurrou Karina, quase sem fôlego. A revelação que estava prestes a explodir estava dividindo tudo ao meio, e com cada segundo passando, o caos parecia se intensificar. As confusões da vida de Karina, emaranhadas com os segredos de sua família, estavam finalmente prestes a desmoronar. O que mais estava em jogo? E, ao mesmo tempo, os reflexos de escolha e traições se entrelaçavam como serpentes ao redor dela. Enquanto a fumaça começava a cobrir a visão de todos e uma nova onda de gritos preenchia o ar, Karina se perguntou se, no final, ela descobriria a verdade ou se tudo seria consumido pelas chamas de suas próprias memórias. O que viria a seguir? A única certeza que tinha era que a verdadeira batalha estava apenas começando. Karina sentiu seu coração acelerar enquanto a verdade pairava no ar, como uma tempestade prestes a se despencar. A sala estava tomada por uma confusão que desafiava qualquer lógica. Adrian, sua sombra do passado, agora era um adversário. Era como se cada palavra dela fosse uma lâmina, cortando todo o amor que um dia acreditara existir. O que você fez? Karina sussurrou. Uma mistura de tristeza e raiva transbordava em sua voz. O peso da culpa estava estampado no rosto da mãe. Enquanto isso, Dimas queria protestar, mas o pânico começou a ficar evidente entre os homens armados. Eles estavam perdendo o controle, e a fumaça tornava tudo ainda mais caótico. O som do vidro quebrando e a fúria das explosões ecoavam nas paredes, mas na mente de Karina tudo parecia um lento pesadelo. Valentina, atônita, entreolhava o cenário. Essa não é a hora, gritou. Mas Karina sabia que a hora era agora. Não podiam ignorar a bomba que havia caído sobre eles. A dívida que todos carregavam não era apenas financeira, mas emocional, uma engrenagem de traições. O que você está dizendo? Adrian falou com frieza, desconectado do caos do mundo ao redor. As sombras dançavam e cada um deles tinha seus motivos, seus segredos obscuros. O que mais estava escondido? Eu nunca quis que você soubesse. A mãe de Karina lutava contra as lágrimas, mas as palavras estavam à tona. Fiz o que fiz para protegê-la. Protegê-la? Karina estava quase gritando. O ardor da traição queimava. Você destruiu tudo. E enquanto a voz da mãe ecoava, uma grande explosão irrompeu do fundo do café, fazendo os ecos da dor reverberarem como sinos de alerta. Paredes começaram a ruir, e gritos ecoavam. No meio do desespero, Karina viu Coelho, seu filho, tentando se esgueirar do tumulto. Mãe! Ele gritou, e o mundo dela parou.
O instinto de proteger encheu seu peito. Verdadeira mãe. A coragem tomou conta da dor. Karina se lançou em direção ao filho. Determinados olhos se encontraram. O brilho inofensivo dos olhos de Coelho a fez parar. Se o destino deles estivesse em suas mãos, ela deveria enfrentar a verdade. Com um último olhar para Adrian, Karina gritou: "Hora de encerrarmos esse ciclo." Adrian hesitou. O medo era visível, mas a determinação de Karina irradiava como um farol. Diante deles, a ex-mulher de Dimas permanecia firme, e essa era a chave. Maria, com uma expressão de pura fúria, pulou. "Você precisa saber a verdade", disse ela, dirigindo-se a Dimas. "Não posso mais viver nas sombras." A sala, agora envolta em fumaça e horror, parecia enfim estar alinhando-se às verdades que cada um temia. E naquele momento de vulnerabilidade, todos entenderam que só através da verdade poderiam se encontrar de volta. Karina segurou a mão de Coelho e passou pelo grupo, a cabeça erguida. A busca pela verdade talvez a levasse a um caminho desconhecido, mas ela não recuaria. O amor e os laços familiares, embora abalados, poderiam renascer nas cinzas da rejeição. Enquanto todos começavam a sair do café em ruínas, a luz do dia irrompeu pela fumaça. Era o momento de confrontar o passado e deixar os fantasmas para trás. Mas a pergunta ainda ecoava. Existiriam mais segredos escondidos nas sombras? O que mais poderia surgir? E naquele instante de glória misturada com medo, Karina sabia que o futuro ainda estava em aberto. A batalha havia começado, mas a verdadeira guerra seria pela verdade. O amor poderia muito bem renascer, mas estaria pronta para ele? Agora, antes que você saia, um pedido. Se você ficou preso nessa trama incrível, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o nosso algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa história. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vai acontecer a seguir. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e se conectar com essa incrível comunidade.